Essa semana, os 20 clubes da Série A enviaram um documento à CBF fazendo algumas exigências, entre elas a criação de uma nova liga, que seria administrada pelos próprios clubes, e mudanças no sistema eleitoral da CBF. Isso deve ser uma grande mudança para o futebol brasileiro e uma conquista que não se via talvez desde 2002 para o nosso futebol. Caso tudo que está nesse documento realmente saia do papel, vai haver toda uma mudança estrutural no futebol brasileiro. E o mais importante talvez seja o sistema eleitoral da CBF, que é aquele que elege o presidente da entidade. Hoje em dia são 27 federações, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B que votam para o principal cargo da entidade. O peso das federações é 3, o peso dos times da Série A é 2 e o peso dos times da Série B é 1. O que acontece na prática é que os candidatos que são apoiados pelas federações costumam levar, uma vez que se todas as federações votarem juntas, vai dar um total de 81 votos, e se todos os times da Série A e da Série B votarem juntos, vai dar um total de 60 votos. Então, as federações costumam ter o candidato vencedor. Mas qual o grande problema disso? Para isso, a gente tem que entrar ainda mais nesse sistema eleitoral e entender como acontecem as eleições das federações. Para isso, eu vou usar o exemplo da principal federação, hoje em dia a federação mais forte, com mais times na Série A, que é a de São Paulo. Hoje em dia, na Federação de São Paulo, o maior peso, que são 6, são dos times da Série A1. Daí são todos os times que disputam a Série A do Campeonato Paulista. Os times da segunda divisão têm peso 4, da terceira tem peso 3, ainda há alguns casos de peso 2, peso 1, por exemplo, para a categoria dos atletas, que é aquela que é responsável para garantir que eles tenham seus direitos cumpridos. Então, nós vemos também que há um sistema de pesos, que o peso de um clube não vale o mesmo que o peso de outro nessa federação. O grande problema disso é que o peso dos clubes grandes continua muito desvalorizado. Se nós analisarmos, quem carrega São Paulo nas costas são Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. E o peso deles, se todos votarem juntos, esses três votarem juntos no mesmo candidato, o peso vai dar 4 vezes 6, que comparado com... E se todos os clubes pequenos da Série A vão ganhar de lavada, porque o peso, por exemplo, de um Mirassol vale o mesmo que um peso do Corinthians, uma vez que eles estão na mesma federação. Mas a gente já sabe que o Corinthians é muito mais importante para o futebol do que o Mirassol, que o Novo Horizontino, até que o Bragantino, que é um time que está na Série A. Então o que acontece é que sempre os presidentes das federações tentam agradar os times pequenos para conseguirem a reeleição, e assim as federações que votam para a presidência da CBF sempre tem como presidente um cara que quer agradar os principais os times pequenos e não os grandes. Então o presidente da CBF também acaba querendo agradar os presidentes das federações, agradando os times pequenos. Na prática, o futebol brasileiro todo gira em torno dos mais de 5 mil, quase 5 mil times pequenos, e não dos 12 grandes que realmente sustentam o futebol brasileiro. 12 eu até estou sendo gentil, também tem Bahia, Curitiba, Atlético Paranaense, vários times que também são relevantes, mas acabamos priorizando os times pequenos que juntos não têm a importância que um Flamengo, que um Corinthians tem. Então, a primeira decisão dos times que participaram desse documento é uma mudança de peso. Os times grandes têm que ter o peso equivalente à sua grandeza, equivalente à sua importância, e não equivalente a um time que disputa a mesma divisão, mas não tem o mesmo nível de importância para o futebol. E isso vai acontecer
a mudança que vai acontecer por causa disso é que os times grandes vão virar o grande protagonista do futebol brasileiro, como eles já são em campo, mas não são na política que envolve o futebol brasileiro. Agora, o presidente da CBF vai tentar agradar os times grandes e não mais os times pequenos, o que pode ser, por exemplo, um passo para uma redução ou até mesmo o fim do campeonato estadual, o que, na minha opinião, é ótimo. Os times têm que competir com times com outros times de um nível parecido e não com times de nível totalmente incompatível. Outra mudança que deve ter com a nova liga é que a parte financeira vai ser somente dos clubes e a gestão do calendário também. Nós já sabemos que a CBF organiza muito mal os calendários, claro que os clubes também têm uma participação nisso, já que eles também assinam, eles concordam com uma quantidade absurda de jogos, mas a CBF também tem grande responsabilidade. E a partir disso, os times vão poder ter uma autonomia muito maior de escolher como eles vão gerir o dinheiro, como eles vão gerir o tempo deles, que competições eles querem ou não disputar, o que é ótimo para o futebol brasileiro, para que haja uma evolução financeira e desportiva nos times. A CBF, então, vai ficar com o quê? Seleção brasileira, basicamente. A CBF vai continuar administrando a seleção brasileira, vai continuar escolhendo o técnico, vai continuar tendo autonomia para escolher que competições a seleção vai disputar, qual hotel ela vai ficar, se vai pegar um avião, se vai pegar um jatinho, tudo que envolve a seleção brasileira, patrocinadores, tudo que envolve a seleção brasileira vai continuar na mão da CBF. Então, basicamente, são essas as principais mudanças com essa nova liga, se ela realmente for concretizada. Então, a reação da CBF ainda é uma incógnita. Eu acho que ela deveria apoiar essa mudança, já que grande parte do carinho que o brasileiro tinha pela seleção brasileira está muito desgastada por causa da péssima gestão que a Confederação Brasileira faz do nosso futebol. Então acho que deixando o calendário e a parte financeira nas mãos dos clubes, a gente recupera grande parte do carinho que nós tínhamos pela seleção brasileira. Esse é um ponto muito positivo, mas na prática eu acho que a CBF, nós sabemos, são várias pessoas que não têm a menor boa vontade com o futebol brasileiro. Grande parte dos presidentes está preso, aqueles que não estão presos estão afastados do futebol para sempre. Então é muito difícil achar que essas pessoas realmente querem um bem do futebol, um bem da seleção, e não somente poder pelo poder. Eu acho que vai ter uma ameaça da CBF, mas se os clubes continuarem unidos, é muito difícil que suas exigências não sejam cumpridas. Ela pode até ameaçar expulsar da Libertadores, expulsar do Brasileirão, mas fato é que o que elas vão fazer sem os clubes? Vão organizar um Brasileirão com os times da Série C? Você vai botar Manaus, Paysandu, Criciúma, Figueirense disputando a Libertadores? A gente sabe que não vai. Ela vai acabar tendo que aceitar essas medidas, como já aconteceu em vários países. A Inglaterra é um baita exemplo. O que os 6 times grandes da Inglaterra, na parte financeira, decidem é o que acontece na prática. Isso em vários outros esportes. A Fórmula 1 é um exemplo, a Ferrari, se a Ferrari falar A é porque vai acontecer A. Então, nós sabemos que a CBF sem os principais clubes do Brasil não é nada, então eu acho que ela vai acabar sendo forçada, mesmo que contra a vontade, vai acabar tendo que aceitar isso, e o que vai ser ótimo para o futebol brasileiro.